Estamos prestes aí a ver dias históricos. Por quê? Porque, olha, até o presidente do PL já está aí admitindo que o Bolsonaro vai ser preso. Inclusive, o Valdemar Costa Neto deu uma entrevista para a Band que eu vou te falar. Eu fiquei sem palavras. Ele praticamente disse que ele está torcendo mesmo pela prisão do Bolsonaro e que isso vai ser ótimo para ele. É, o Valdemar Costa Neto diz aí que tem a possibilidade real de prisão do Bolsonaro. Ele sabe mais aí do que eu, do que você, do que muita gente, porque ele tá lá no olho do furacão. Se ele tá falando que o Bolsonaro vai ser preso, é porque a coisa tá ruim. Ele diz aí até o fim do ano ou no começo do ano que vem. Veremos. O Rogério Correia, deputado federal do PT, que participou da CPMI do golpe, diz que até o primeiro semestre de 2025 Bolsonaro estará enjaulado. Há outros aí em Brasília que dizem que pode ser até no fim do ano. Eu não sei, realmente estou sem saber o que dizer. O que acontece é o seguinte: segundo o Valdemar Costa Neto, caso o Bolsonaro seja preso, vai ser muito mais fácil para o PL tentar eleger um presidente em 2026. E o Tarcísio já está ali de olho. O grande problema do Tarcísio é que o Kassab, o Gilberto Kassab, que é inimigo número 1 do Bolsonaro, e é o secretário número 1, praticamente chefe do Tarcísio, porque o Tarcísio não governa sem ele, o Kassab não quer o Tarcísio concorrendo à presidência da República, porque o Kassab quer ser vice do Tarcísio em 2026 para o governo de São Paulo, porque ele sabe que o Tarcísio se reelege assim com um braço amarrado nas costas, infelizmente. O Tarcísio conseguiu ganhar a eleição e vai conseguir se reeleger, ele tem uma aprovação alta em São Paulo, não sei o motivo da aprovação alta dele, aliás, sei, comunicação do bolsonarismo é muito bem feita. E o Tarcísio não tem apenas uma equipe de comunicação de redes sociais muito boa, não. O Tarcísio tem a Rede Globo ao seu lado, tem o Gabinete do Ódio do Tarcísio ao seu lado. Então, o SPTV, por exemplo, que é o jornal regional aí da Globo em São Paulo, e os jornais regionais aí, tem lá o Jornal da Tribuna em Santos, tem lá o EPTV lá no interior, enfim, tem vários aí. Esses jornais servem aí como um palco para o Tarcísio todos os dias. Então, todos os dias o governo do Tarcísio é elogiado de manhã e de tarde na Rede Globo. E depois, nos jornais aí da Globo, tudo sempre que podem, eles elogiam. Fora aí os jornais aí, paulistas, Folha, Estado de São Paulo, que elogiam o Tarcísio em tudo o que ele faz. Então, ele tem aí um gabinete do ódio muito forte, que ataca quem o critica, eu que o diga. Foi atacado pelo Estado de São Paulo, pelo jornal O Globo, pela Globo, então, a Globo News até. Então, quem ataca o Tarcísio, eles tentam destruir a reputação. E aí vão criando ali a reputação dele, que já se reuniu com os donos da Globo, com banqueiros, com o Campos Neto, com o Luciano Huck, para formar ali a aliança para 2026. O problema é o seguinte: o Kassab não quer. O Kassab quer que tenha qualquer outro candidato aí para 2026, porque ele acredita que o Lula vai ganhar. E o Lula está aí tentando conseguir o apoio formal do PSD, que é o partido do Kassab, e com seus mais de 800 prefeitos de direita, para que eles apoiem o Lula aí no seu plano de reeleição. Então o Lula, se ele conseguir apoio do Kassab, eu falo, o Lula é primeiro turno fácil para o Lula, porque ele consegue furar bolha, muito prefeito de direita que vai apoiar o Lula, e aí fica realmente muito difícil. Lembrando, os prefeitos do PSD não são bolsonaristas, apesar de ser de direita, o Bolsonaro fez uma mega campanha, junto aí com o Gustavo Geyer, que recebeu visitinha da Polícia Federal, para que não votem no PSD, partido do Kassab, inclusive dizendo, ó, 55 é pior que 13. Nossa, se tiver o PSD e o PT, vote no PT. Bolsonaro dizendo, tá? Então, a coisa tá feia. O Bolsonaro conseguiu inimigos muito poderosos, e o pior, não é só ter inimigos poderosos, ele cometeu muito crime. Segundo aí, todos dizem, a partir de novembro vai começar um inferno para todos os bolsonaristas que tentaram dar golpe de Estado. O Gilmar Mendes falou, eu já vou falar aqui da fala do Valdemar, mas primeiro, o Gilmar Mendes, essa semana, ele teve uma mudança de postura que é bem interessante de ver. Até semana retrasada, sempre que se falava em impeachment de ministros do STF, o Gilmar Mendes dizia que não, uma frase que ele usou várias vezes, o Congresso Nacional está muito amadurecido nesse tema e não vai deixar passar uma coisa dessa. O Congresso Nacional vai barrar qualquer tentativa aí de derrubar ministros do Supremo. Até semana retrasada. Mudou alguma coisa nas últimas 2 semanas? Ele deve ter conversado com algumas pessoas, ou ele deve ter visto alguns vídeos do Plantão Brasil, em que eu alerto, falando o seguinte, olha, do jeito que as coisas estão indo, o bolsonarismo vai conseguir eleger a maioria no Senado em 2026? Sim!
E eu até cheguei a falar aqui, olha, faz exatamente 2, 3 semanas. Eu falei, olha, vamos pegar aqui o estado de São Paulo. Qual a chance do bolsonarismo conseguir eleger 2 senadores? Ou Bolsonaro e Marçal elegerem um cada? Qual a chance? É grande. Rio de Janeiro, qual a chance? É enorme. Aí você pega Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, qual é a chance? Aí você põe Minas Gerais, Espírito Santo, qual é a chance deles, nesses 7 estados, fazerem 12 de 14 senadores? É gigantesca. Ainda mais, eu falei, tem alguém do PT, ou até do PSOL, que consegue uma vaga aí ao Senado das duas? No PT em São Paulo, talvez o Haddad. Talvez. Tem um talvez bem talvez, viu? Porque quem vai votar no Eduardo Bolsonaro, que vai ser o candidato aí do bolsonarismo, vai votar em outro também da extrema-direita. Vai fazer voto casado. E o Eduardo Bolsonaro, que ele ganha do Haddad, não há dúvidas, para o Senado, viu? Infelizmente, tem gente que vai ficar brava com o que eu tô falando, mas é a verdade. Aí o Gilmar percebeu. Então o Gilmar teve uma fala essa semana em que ele fala, olha, isso a gente não pode deixar acontecer não. Ele, pela primeira vez, ele percebeu que a água tá batendo no bumbum. E que a água tá batendo no bumbum por quê? Porque os golpistas estão impunes. Estão todos impunes. Eles estão livres, leves e soltos. Eu vi essa semana, principalmente ontem, depois da excelente live aí do Boulos com o Marçal, foi excelente pro Boulos. Eu não sei se consegue mudar o resultado da eleição, mas foi muito boa para ele. O pessoal falando, o Boulos está normalizando o Marçal. É engraçado, tem um bandido que assassinou 700 mil pessoas e que tem toda a golpe de Estado, que tá zanzando pelo Brasil fazendo protestinho contra o Lula, porque ele não vai eleger ninguém quase que ele tá apoiando. Então ele vai lá só pra xingar o Lula, praticamente, e tá todo mundo normalizando. Eu vejo jornalista da Globo tratando o Bolsonaro até como se ele não fosse ser preso. A Vera Magalhães escreveu um texto aí ontem, que é uma vergonha, dá vontade de vomitar além do negócio, que ela trata o Bolsonaro como se ele não tivesse nenhum crime nas costas dele. Vera Magalhães, hein? Vera Magalhães é aquela que quando o bolsonarismo atacava ela, eu dava risada. Porque quando deram tiros na caravana do Lula, ela falou que o Lula deve estar bêbado, o Lula que prega o ódio. Isso é da política, é normal. A violência é normal na política, Vera Magalhães. Então, toda vez que Bolsominion achincalha ela, eu dou risada. Tenho zero de empatia. Outros aí, da Globo e tal, todos normalizaram o Marçal, mas aí é o Boulos. Pois bem, o que acontece? O Gilmar Mendes percebeu, o problema é que tá todo mundo impune. Enquanto eles continuarem impunes, eles vão achar que eles vão eleger aí, eu falei só Sul e Sudeste, 12 de 14, ou talvez os 14 senadores, talvez eles elejam. Se eles começarem a ser presos, o que vai acontecer é que não vai. Aí essas intentonas golpistas, isso aí de falar em impeachment de ministro do Supremo, aí murcha. Que quem fala isso é golpista, já tem crimes de golpe de Estado, vão começar a ir pra cadeia. Aí eles vão ser substituídos por gente muito menos corajosa aí em tentar dar golpe de Estado. Então, a fala do Gilmar é providencial essa semana no Supremo Tribunal Federal. Depois dessa fala, Valdemar dá entrevista para a Band. O Valdemar diz o seguinte, eu vou ler aqui as aspas do que falou o Valdemar. Pois bem, aqui. Valdemar fala em Bolsonaro preso e aposta em Tarcísio. Aí vamos lá, aspas do Valdemar Costa Neto. Ele diz o seguinte: se prenderem o Bolsonaro, a eleição será um passeio para nós. Ele elege um poste para presidente da República, como aconteceu já no passado. Não que a Dilma seja poste, não quero ofendê-la porque gosto dela. Ele gosta da Dilma. Mas o Lula elegeu a Dilma. Nós temos exemplos desses no Brasil. O Maluf em São Paulo elegeu o Pita. O Lula elegeu a Dilma ganhou com 56% dos votos, né, em 2010, contra 44% aí do Serra. 12 pontos de diferença. O Lula elegeu a Dilma porque se o Lula fosse candidato, o Lula ia ganhar com 80%, porque ele tinha 87% de aprovação. Então, quando você tem uma aprovação tão alta, é fácil você eleger outra pessoa que vai ter menos votos do que você teria. Dou exemplo no México. O AMLO, presidente do México, ex-presidente, ele se fosse candidato à reeleição, lá não tem reeleição, infelizmente, ele seria eleito com 80% dos votos, porque ele tem 90% de aprovação, né? Tinha. Ele elegeu a Cláudia Sheinbaum, que é a primeira mulher presidenta do México, ela teve aí 60%, se eu não me engano. Quer dizer, o cara que tem muita aprovação, ele consegue eleger outra pessoa, até desconhecida, com uma votação menor do que ele mesmo teria. O Maluf, na época que ele elegeu o Pita, se ele fosse ele o candidato, ele também ia ser reeleito com 70%, que ele tinha uma aprovação gigantesca em São Paulo. Agora o Bolsonaro, ele não conseguiu nem se reeleger com a máquina pública, usando 400 bilhões de verba pública que o Arthur Lira aprovou ilegalmente para ele em ano de eleição,
para dar auxílio para Uber, auxílio para taxista, auxílio para caminhoneiro, turbinar o Auxílio Brasil, aí começou a pagar parcela adiantada do Auxílio Brasil, aí ele começou a fazer empréstimo consignado com as pessoas liberando verba, liberando grana para todo mundo, principalmente as pessoas mais pobres, que é quem vota no Lula. Aí muita gente que é bem mais pobre acabou votando no Bolsonaro, usando as igrejas. Ele liberou mais de 1 bilhão para as igrejas evangélicas, faziam campanha para ele dentro da igreja, e ele não conseguiu se reeleger. Alguém acha que sem a máquina pública, sem esse aparato todo e preso, o Bolsonaro elege alguém? Lembrando, as pesquisas mostram que o candidato do Bolsonaro, que é o Tarcísio, não vai nem para o segundo turno, porque atualmente o segundo turno seria Lula contra Marçal. Espero que o Marçal esteja preso também, mas atualmente o segundo turno seria Lula e Marçal, não seria Lula e Tarcísio, tá? O Marçal tá 3 pontos na frente do Tarcísio nas pesquisas para 2026. Ah, tem muita água para passar por baixo dessa ponte até lá, Thiago. Realmente, o Marçal vai ganhar do Tarcísio com uns 10 de diferença se o Tarcísio for candidato em 2026. Não vai ser só 3, não. Vai ser uns 10 de diferença, tá? É Lula e Marçal, se o Marçal tiver solto e elegível. No caso do Bolsonaro, segundo o Valdemar, é melhor para ele e para o partido que ele seja preso. Inclusive, começou um movimento do Valdemar que é o seguinte, ele tá detonando o Bolsonaro já faz tempo. Isso começou porque o Bolsonaro não estava apoiando o Ricardo Nunes. Ele começou a queimar o candidato do Bolsonaro e do Gustavo Guerra, que é o Fred Rodrigues, que começou a ter parceria. O Bolsonaro não gostava do Gustavo Guerra. O Bolsonaro passou a gostar do Gustavo Guerra, porque o Gustavo Guerra entrou na campanha de que o PSD do Kassab é pior que o PT, e ele foi o que mais empurrou essa campanha e quem mais teve audiência com essa campanha, mais até que o Bolsonaro, porque as redes sociais dele têm audiência maior que a do Bolsonaro muitas vezes, tá? Então o Bolsonaro passou a ser aí, a gostar dele. E aí o Bolsonaro, nesse exato momento, tá lá em Goiânia para fazer campanha para um cara que se cogita que seja expulso do partido porque ele falsificou um diploma. Um partido que é cheio de cara condenado por corrupção, por tentativa de golpe de Estado, por todos os crimes que você puder imaginar. Tem até deputado assassino no PL. Mas querem expulsar o candidato amigo do Bolsonaro em Goiânia porque ele falsificou um diploma. Tem deputado do PL que é assassino confesso. Confesso. O cara matou aí faz alguns anos. A investigação apontou que foi ele falou que foi ele, e aí expirou, caducou, não foi nem preso. Mas aí pode, aí não vamos expulsar o assassino. Não vamos expulsar corrupto. Não vamos expulsar golpista. Não, vamos expulsar o cara que falsificou o diploma. Por quê? Porque estão fritando o Bolsonaro, tá? E o Gueia fechou com o Bolsonaro, estão fritando também o Gueia. Aí o que acontece? O Valdemar dá uma entrevista. Agora eu vou te mostrar o que falou o Valdemar também essa semana em outra entrevista. Desculpa, a mesma entrevista. Olha o que o Valdemar fala do Bolsonaro. Inclusive a página do Carlos Bolsonaro tá irritadíssima com o Valdemar por conta dessa declaração. Vamos lá. Agora, para finalizar de verdade, o PEC tem uma página com o TSE, tá tudo certo? Reconhece o resultado de todas as urnas? Sim, sempre reconheci. Eu nunca tive problema. É um problema que eu tenho com o Bolsonaro. Eu sempre confiei nas urnas. Eu disputo a eleição desde 1990 e 96 que implantaram as urnas. Nunca tive dúvida dos resultados. Nós temos pesquisas para conferir. Ontem o Bolsonaro chegou a relembrar a apuração. Ele fica bravo. E ele fica bravo comigo. Porque eu sempre defendi as urnas. Eu sempre defendi as urnas. Agora, fazer o voto impresso eu acho justo. Não acho que é nada demais, mas fazer com tempo. Sim. Mas o senhor reconhece o resultado das eleições? Não vê as urnas como algo... Não, isso o pessoal da direita, quando eu falo isso, quer me matar. Mas o que eu posso fazer? O Murilo da Paraná Pesquisa chegou para mim na sexta-feira antes da eleição, vamos perder por 2 milhões de votos. Eu falei, mas bom, vamos ter com 120 milhões de votos? Então, o que vai acontecer? Isso pode mudar no dia, mas não para nós. Eu falei, por quê? Porque é o Lula que está crescendo, não o Bolsonaro. Como é que eu vou duvidar das urnas? Se ele me falou antes do resultado. Tem pesquisa. Começa. Agora para finalizar de verdade. Ou seja, quem cometeu todos os crimes foi o Bolsonaro. E se ele for preso, as declarações que eu li aqui pra você antes, as aspas dele, aliás, aspas, se ele for preso, melhor pra gente, que a eleição vai ser um passeio com ele preso. Bem melhor, ele elege alguém. Ou seja, aquele plano que eu te falei, bem antigo, falei faz tempo, hein, que a plantonista tá sabendo disso muitos meses antes. Prendeu o Bolsonaro para ele ser obrigado a apoiar o Tarcísio, ou quem quer que seja, no caso deve ser o Tarcísio, só o Kassab que não quer o Tarcísio, tá? Todo mundo quer o Tarcísio. O André Esteves já falou que a Faria Lima está 100% fechada com ele, que todos os banqueiros do Brasil querem o Tarcísio. Falou isso aí faz cerca de 2, 3 semanas. E aí, o Bolsonaro é obrigado a apoiar o Tarcísio. Se o Tarcísio ganhar, tem indulto para o Bolsonaro. Se não ganhar, é jaula.
indefinidamente. Vai ficar na jaula quanto tempo tiver que ficar. E é isso aí, o plano. E o Valdemar tá jogando o Bolsonaro aos leões, dizendo, não, ele que quis cometer crime, eu não, olha, comigo nunca, ó, conheço. O cara da Paraná Pesquisas me falou o resultado 2 dias antes, eu já sabia que ele ia perder. Aham, tá bom. Por quê? Porque ele quer jogar o Bolsonaro aos leões para ver se ele, Valdemar, não vai preso junto. Porque o Procurador-Geral da República vazou nessa semana um documento do Procurador-Geral da República pela primeira vez, falando aí que ó, vai para cima com tudo do Bolsonaro, e aí documento oficial do procurador que tá aí esperando aí, segundo ele mesmo falou, e ele mesmo vazou na imprensa, esperar o segundo turno da eleição para ir para cima do Bolsonaro. Em julho, ele falou, ó, o Valdemar Costa Neto usou o partido dele para insuflar os golpistas, e o que ele fez em 2022 era preparação para os atos terroristas do dia 8 de janeiro de 2023. E ele e o Bolsonaro fizeram isso usando a estrutura do partido, porque quem pode pedir a anulação da eleição não é o candidato Jair Bolsonaro. Quem pode pedir a anulação da eleição não é nenhum de nós. Apenas partidos políticos têm essa prerrogativa. Então ele usou o PL. E quem era o presidente do PL que tomou essa decisão e que assinou o documento? Valdemar Costa Neto. Não foi nenhum outro, é ele. Então tá ruim pro Valdemar. Agora o plano dele é ver se ele joga o Bolsonaro aos leões pra se salvar. E já avisou, vai preso o Bolsonaro, e se for preso até melhor. Veremos aí, né? Veremos aí. Segunda-feira a gente vai ficar sabendo aí, talvez, algumas novidades. Veremos. O Alexandre já começou, foi pra cima do gay, tá indo pra cima de outros. Vamos ver. Peço sua inscrição no canal. Falou!